Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Bom dia, irmã Tatiane, seja bem-vinda, que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigada, Jesus, por mais um momento na sua santa presença, obrigada por estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor porque nós podemos, através da graça dEle, da misericórdia dEle, nos levantar mais uma manhã, né? Bom dia, irmã Marley, Janaína, em nome de Jesus, que nosso dia seja um novo dia cheio de novas experiências com o Espírito Santo, que o nosso coração esteja mais receptivo do que ontem, que a nossa mente esteja mais aberta a novas revelações, a novos chamados do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Enquanto nós oramos para abrir o ministério, as outras pessoas vão entrando. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora e entro nas cortes celestiais. Consagro ao Senhor a minha vida, consagro ao Senhor esse ministério, declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir através da minha vida, que não seja eu a falar, mas sim o seu Espírito Santo, Pai, a tratar no coração de cada uma de nós. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas, Senhor, que estarão aqui nessa hora desse dia, buscando a sua palavra, ouvindo da sua verdade, em nome do Senhor Jesus, Pai. É isso que eu oro, é isso que eu te peço. Eu repreendo todo espírito de distração, eu repreendo todo o coração endurecido, eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo orgulho, todo ego, Pai, todo sentimento de soberba, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Que o nosso coração hoje esteja mais humilde do que ontem, Senhor. Forja o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Forja a nossa mente, que os nossos pensamentos sejam bons, que os nossos olhos sejam bons, para que o nosso corpo todo seja cheio de luz, Senhor. Afasta de nós tudo que nos afasta do Senhor. Coloca fogo nos nossos lábios, Espírito Santo de Deus, para que a nossa boca seja usada para abençoar a vida das pessoas e não mais para amaldiçoar. É isso que nós te pedimos, Pai, na manhã do dia de hoje. É isso que eu te peço, é isso que eu oro no nome santo e poderoso de Jesus. Que a sua palavra seja assertiva ao nosso coração. Que a sua palavra, por mais essa manhã, por mais esse dia, crie raízes mais profundas, que esse alimento espiritual que nós vamos receber seja uma dose maior, Senhor, do alimento espiritual que nós estamos precisando. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Glórias a Jesus. Bom dia. Bom dia, irmã Tiara, Bruna. Aleluia. Sejam todas bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler e meditar sobre o capítulo 18 do Evangelho de João, que fala sobre a prisão de Jesus e os julgamentos perante Anás, Caifás e Pilatos. Tá bom? O que nós vamos ver aqui? O que nós vamos buscar na leitura e buscar um conhecimento da verdade da palavra? Esse capítulo ele nos conduz a uma narrativa, né, que João traz sobre a prisão do Senhor Jesus, sobre o julgamento dele tanto religioso como no civil e os acontecimentos ao redor de tudo isso. Então nós temos muito que aprender. Em cada evangelho nós temos muito que aprender. Mesmo que cada um deles nos trouxe com uma visão diferente, nós sempre temos uma visão nova, uma aceitação,
uma verdade diferente revelada para cada uma de nós, tá bom? Diferente dos outros evangelhos, João aqui, ele destaca para nós o domínio de Jesus sobre toda a situação. É isso que Jesus nos ensina, ter o domínio diante das situações, mesmo quando ele foi preso, tá? Por quê? Porque ele nos ensina sobre a entrega voluntária, né? Ele nos ensina sobre a fragilidade dos discípulos, inclusive a negação de Pedro, que aqui esse capítulo ele nos traz de uma forma, de uma visão diferente que João nos traz, e o contraste, né, entre a justiça divina e a injustiça humana nos julgamentos, no caso aqui de Anás, Caifás e Pilatos. Amém? Então vamos ler do versículo 1 ao 11, que vai tratar para nós sobre a prisão de Jesus, quando diz assim, ó. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então aqui, ó, nós vimos já logo nesses primeiros versículos que Jesus não fugiu. Ele foi ao encontro da sua hora. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Cedron separava Jerusalém do Getsêmani. Então, aqui nos traz também que Judas, o traidor, sabia onde encontrar Jesus. Por quê? Porque já era um lugar de costume, um lugar de oração, onde o Senhor Jesus se encontrava na intimidade com o Pai. Era um lugar ali onde Judas sabia que ele sempre ia. Por isso que se tornou o lugar da traição, tá bom? Versículo 3. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo, o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. E Jesus disse: Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que esses outros vão embora. Aqui, vamos ler até aqui para a gente ir explicando, até o versículo 8. Aqui nós vimos que o exagero na força revela a ignorância espiritual. No versículo 3, né? Quando mostra que Judas levou uma escolta de soldados com lanternas e todas as tochas e as armas ali. Então nós vimos que houve um exagero por causa da ignorância espiritual, como se Jesus fosse resistir com violência, né? É isso que eles esperavam, só que não, Jesus não reagiu dessa forma. Depois no versículo 4 traz para nós que Jesus está no controle de tudo, porque ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. Então Jesus está no controle e ele se entrega ali voluntariamente. E a expressão que ele traz, eu sou, ecoa o nome de Deus. Aleluia. Como está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 14, né? Então essa revelação, eu sou, ecoa o nome do nosso Senhor Deus. E aí, ao dizer isso, eles recuam e caíram por terra. O que nos traz aqui? Que a simples afirmação da identidade de Jesus derruba os seus inimigos. Glória a Deus. Entendeu? Derruba os inimigos. Aleluia, Jesus. Olha o poder do nome do Senhor Jesus. Olha a autoridade que ele deu a cada um de nós. A todo aquele que caminha em verdade, que caminha em disciplina, em obediência, a todo aquele que o busca de todo o coração, que tem uma vida em santidade, longe do pecado, essa autoridade
cada um de nós temos, que Jesus nos deu, de fazer com que os nossos inimigos caiam por terra em nome de Jesus. Amém? Aqueles homens estavam tomados pelos inimigos, por isso eles caíram por terra. Depois no versículo 7 e 9, Jesus reafirma, né? Jesus reafirma que ele fala, prendam a mim e liberem eles. É isso que Jesus traz aqui, ó. Vou ler para vocês rapidamente aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Mas Jesus perguntou outra vez, quem vocês estão procurando? E eles repetem, Jesus de Nazaré. E Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que os outros vão embora. Quem são os outros? Os discípulos que estão com ele. Jesus fala, então se é a mim que vocês querem, então eu estou aqui. Pode me prender, mas deixe que os outros vão. Libere os outros. É isso que o Senhor Jesus diz aqui. Então por que ele fala isso? Para acontecer o cumprimento da promessa. Dos que me deste, nenhum perdi. Lembra que nós lemos isso já essa semana? Aqui Jesus trata sobre o cumprimento da promessa. Dos que me deste, Senhor, nenhum perdi. Amém? Glórias a Jesus. Versículo 9 agora. Do 9 em diante. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Então aqui Pedro reage com violência. É isso que nós vemos. Ainda não entendeu o reino de paz. Por isso ele reage com violência. Mas Jesus o repreende e ainda diz, né, para ele. Jesus aceita o sofrimento como plano de Deus. É isso que Jesus diz. Eu aceito o meu sofrimento para que o plano do meu Pai seja cumprido. Imagina vocês, para que o plano do meu Pai seja cumprido. Aqui Jesus sabendo de tudo que ele passaria, de toda dor, de toda aflição, para que o plano de Deus pudesse se cumprir nesse mundo, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que cada um de nós tivéssemos o direito de receber a salvação através do perdão dos nossos pecados. E aí o que nós teríamos que fazer seria tão somente sermos obedientes à palavra, vivermos em verdade, nos afastar do pecado, de toda mentira, de toda fofoca, de toda imoralidade sexual, de tudo que nos leva à perdição, de toda a vida de engano desse mundo. Imagina você que Jesus cumpriu o plano para isso, para nós, para que nós pudéssemos estar aqui e sermos obedientes, para que o plano do Senhor Deus, que foi iniciado lá na vinda de Jesus, pudesse se cumprir na nossa vida até nos dias de hoje? Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor representa na nossa vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos amou e nos ensina todos os dias a amar o Senhor cada vez mais, a viver na tua verdade, a sermos obedientes. Obrigada, Jesus, porque nós estamos aprendendo a nos encher do amor do Senhor, buscando te conhecer mais, para que nós possamos ser um com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigada, Jesus. Então, Jesus aceita o sofrimento como plano de Deus, certo? E depois mostra aqui para nós agora, do versículo 12 até o 27, vai falar sobre o julgamento religioso e a negação de Pedro. Quando diz assim, ó, versículo 12. Vai falar sobre Jesus diante de Anás. Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás
era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Lembra que nós vimos sobre isso? Que até os nossos inimigos profetizam a nosso favor? E aqui foi o que Caifás fez naquele tempo, que nós lemos que Caifás profetizou que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo, e foi isso que aconteceu, porque Jesus morreu pelo povo. Não é? O Filho de Deus amarrado pelos homens. É o que nós vimos aqui, tá bom? Anás, então, reforçando, era esse sumo sacerdote que nos traz aqui. Ele era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Então, ainda apesar dele ser esse sumo sacerdote, ele ainda exercia grande influência. Por isso Jesus foi levado até ele. Então, como nós vimos em João capítulo 11, aqui no versículo 50, houve uma profecia política inconsciente de Caifás, tá bom? Tá lá no capítulo 11, se você quiser anotar para depois conferir, capítulo 11, versículo 50, aconteceu uma profecia política inconsciente, quando ele disse que um homem era melhor que um homem só morresse pelo povo, e foi isso que aconteceu. Versículo 15. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Ela então deixou Pedro entrar e lhe perguntou: Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. No versículo 19. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, aonde o povo se reúne. E nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava ali deu-lhe uma bofetada e disse-lhe: Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disser alguma mentira, se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas, se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Versículo 25. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse: Não. E no mesmo instante, o galo cantou. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma vez a sua palavra ser verdade. Obrigado, Jesus. Aqui, então, o que nós vemos? Nós vemos aqui que o mesmo Pedro que cortou a orelha para defender Jesus, o mesmo Pedro que cortou a orelha para defender Jesus, agora nega Jesus por medo. É isso que nós vemos. O contraste do fogo físico com a frieza espiritual estava acontecendo aqui. O contraste do fogo físico com a frieza espiritual estava acontecendo aqui nesse momento. Pedro estava lá se aquecendo em volta do fogo, mas ali também aconteceu uma frieza espiritual, quando Pedro negou Jesus. Então, quando Anás interroga Jesus,
que responde sempre falei abertamente a todos, nunca escondi nada, sempre falei em público, Jesus desafia aqui a injustiça do processo, quando ele diz nada foi feito em segredo. Jesus desafia. Então, por isso, um guarda ali dá um tapa em Jesus, né? Como nós lemos aqui. O que nós entendemos? O inocente sofre uma violência ali arbitrária e Jesus responde com justiça. Se falei mal, se menti, me prova. Jesus ainda fala assim com eles. E ali o que ele faz? Anás, ele envia Jesus de volta. Ele envia Jesus a Caifás. É isso que ele faz. Por quê? Porque não tem provas contra Jesus. Não havia prova nenhuma contra Jesus. Não havia provas para julgar Jesus. Jesus não mentiu diante de tudo que ele falou, de tudo que ele fez, não havia mentira. Então não havia provas. Entende? E aí aconteceu que Pedro negou novamente Jesus e o galo cantou. Então a profecia de Jesus se cumpriu nessa hora e Pedro caiu. Pedro caiu, Pedro chorou, como nós vimos em outros capítulos, que nos relata que Pedro chorou amargamente, mas ele não foi rejeitado. Jesus não o rejeitou. E nós vamos entender por quê. Vamos ler agora o versículo 28, quando diz assim, ó. Agora nós vamos ver sobre o julgamento civil perante Pilatos, tá bom? Versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? E eles responderam: o Senhor acha que nós lhe entregaríamos esse homem se ele não tivesse cometido algum crime? E Pilatos disse: levem esse homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: essa pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso ao meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que entregaram a mim, que o entregaram a mim. O que foi que você fez? E Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é desse mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar esse homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? E todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que Barrabás era um criminoso. Eu vou ler um pedacinho do 19 para gente. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos e cheio de espinhos e a puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. Obrigada, Pai.
Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós podemos te conhecer, porque nós podemos conhecer da verdade que levou o Senhor a todos os caminhos para entregar a sua vida em favor de nós, para nos lavar de todos os nossos pecados, para nos dar a oportunidade da salvação eterna, de se revelar a nós, de nos mostrar o seu amor verdadeiro, o amor ágape, o amor voluntário, que não resistiu a nada por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos ensinar tanto, por nos trazer a sua humildade, o seu amor, por nos ensinar que nós devemos ser humildes diante de todas as situações, de todas as afrontas, diante de todos os ataques. Nós devemos sempre responder com amor, com humildade, com simplicidade, com a verdade, com a sua presença. É isso que o Senhor nos ensina. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, para conhecer mais o Senhor e vivermos unidos com o Senhor. Porque a tua palavra diz que se nós estamos com o Senhor, nós somos um com o Senhor. Nós somos um com o Pai. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. O que nós vimos aqui, então, de tudo que nós lemos? Desde o versículo 28. Nós vimos uma hipocrisia religiosa, não foi? Que preocupavam-se com a pureza, com o ritual, enquanto tramavam um assassinato. Quando levaram Jesus ali, levaram Jesus até Anás, para que se cumprissem ali uma hipocrisia religiosa, mas na verdade eles estavam passando por cima de processos e das próprias leis. Eles só tinham um foco: condenar Jesus. Então eles estavam sendo hipócritas porque eles não estavam cumprindo nada, nada. Assim como depois quando Pilatos disse: julguem esse homem de acordo com a lei de vocês, o que eles respondem? Nós não temos direito de matar ninguém, mas foi eles mesmos que induziu para que isso acontecesse. Olha quanta hipocrisia. Depois no versículo 29 e 30, né, quando Pilatos pergunta que acusação vocês trazem para que a gente condene esse homem. E aí eles dizem o quê? Se esse homem não fosse um malfeitor, nós não entregaríamos. Ou seja, eles estavam mentindo, eles estavam sendo hipócritas, eles estavam passando por cima das próprias leis deles. Eles não tinham uma acusação formal contra Jesus, eles queriam apenas condená-lo. Entende? E depois Pilatos tenta deixá-los, né, julgar. Nós lemos aqui. E eles ainda confirmam: nós não podemos matar ninguém. E eles disseram isso para cumprir a palavra que Jesus havia dito, né? E Pilatos se dirige então a Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde o quê? É o Senhor que está dizendo isso. O Senhor está dizendo isso, não sou eu. Então, Jesus quer saber se é uma pergunta política ou se é uma pergunta espiritual. Esse é o posicionamento do nosso Senhor Jesus aqui. E aí ele ainda afirma: meu reino não é desse mundo. O que Jesus está falando aqui? Jesus está declarando que o seu reino é espiritual, eterno. Espiritual e eterno, não é violento como o deles, que eles estavam fazendo ali naquele momento. E aí Pilatos fala: então você é rei. Pilatos usa do que Jesus diz para trazer uma afirmação. E Jesus responde o quê? O Senhor que está dizendo isso. Eu nasci para dizer a verdade, para dar testemunho da verdade. Aqui Jesus nos traz que o reinado dele está ligado à verdade e não ao poder terreno. Entende como é forte? O reinado de Jesus está ligado à verdade, é isso que ele nos ensina, a vivermos em verdade.
Amém? E Pilatos pergunta, que verdade é essa? Qual é essa verdade, então? Ali naquele momento, Pilatos demonstra uma curiosidade. Mas o que ele faz? Ele sai sem esperar resposta. Ele não espera a resposta. A verdade estava diante dele, mas ele não se interessa por conhecê-la. Amém? Entendeu? Mesmo assim, Pilatos tenta soltar Jesus. Nós vimos aqui e vimos em todos os outros evangelhos. Mas o povo escolhe soltar um ladrão, que é Barrabás. Então a humanidade escolhe o criminoso em vez do justo, símbolo do substituto da cruz. É, Jesus, obrigada pela tua palavra. A humanidade escolheu naquele tempo soltar um criminoso ao invés de um justo. E nós vemos até hoje muitas injustiças, por isso não cabe a nós julgar. Nós não podemos julgar a ação dos outros, nós precisamos orar, vigiar e cuidar da nossa vida, pedir para que o Senhor nos sustente em fé, pedir para que o Senhor nos guarde de todo pensamento de julgamento, pedir para que o Senhor se revele para nós em amor e em humildade, para que nós possamos orar contra toda a injustiça, para que nós possamos orar por quem recebe uma condenação injusta, para que Deus conserve e dê força a essas pessoas que são julgadas injustamente, entende? Em nome de Jesus, não é nosso papel julgar as pessoas, por isso nós precisamos cuidar da nossa vida, nós precisamos cuidar mais da nossa vida, cuidar do que nós estamos gerando, tá bom? O que os nossos olhos estão vendo, o que a nossa mente está processando, o que o nosso coração gera, nós precisamos cuidar, vigiar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui hoje, no capítulo 18? Nós vimos então que Jesus se entrega, certo? Ele se entrega como? Voluntariamente, mas com autoridade, obediência e total controle. Aqui nos mostra que Jesus teve total controle diante de toda a situação, o tempo todo. Tá bom? E Judas trai, Pedro nega. Nós vimos isso aqui. Judas traiu, Pedro negou, mas Jesus continuou como? Fiel. Jesus continuou fiel com todos. E Ele é fiel com todos nós. E será com todos. Por toda a eternidade. Nós vimos aqui também sobre os julgamentos injustos. Julgamentos injustos, eles mostram o contraste para nós entre a justiça divina e a corrupção humana. É isso que nós vimos, é isso que nós aprendemos, é isso que nós temos que guardar. Que existiu e sempre vai existir o contraste entre a justiça divina e a corrupção humana. Amém? E o reino do Senhor Jesus Cristo não é terreno, é eterno e baseado na verdade, tão somente na verdade, que é o que nós estamos buscando viver dia após dia, a cada hora do nosso dia, diante de cada situação, diante de cada circunstância que nós passamos. Amém? Nós vimos sobre a escolha do povo. O povo rejeitou o nosso Salvador. O povo rejeitou o Senhor Jesus e escolheu soltar o bandido. A cegueira espiritual faz as pessoas cometerem isso. Caminhar sem Jesus faz as pessoas cometerem isso. Porque quem caminha sem Jesus vive sob o domínio das trevas, vive sob o domínio de Satanás e os seus demônios e não deixa a pessoa enxergar a verdade, o caminho certo, o que deve ser feito. E o silêncio do nosso Senhor Jesus, o que nos ensina? O quanto nos ensina o silêncio do nosso Senhor Jesus? Nos ensina que muitas vezes o maior poder da nossa vida,
da nossa conduta está em não se defender. Fazer silêncio. Deixa o mal falar. Deixa o mal gritar. Deixa o mal lá espernear. Se nós estamos vivendo na verdade, nós não temos por que perder tempo em querer nos defender, em querer nos justificar. Quem muito quer se justificar é porque tem culpa. Quem muito quer se justificar é porque carrega um peso. Quem muito quer se justificar é porque está encobrindo, escondendo alguma coisa. Amém? A nossa vida é muito preciosa para Deus. Nós não temos tempo para ficar perdendo com coisas que não agradam o coração do nosso Pai. Então, se levantaram um falso testemunho contra você, se levantaram uma mentira sobre a sua vida, sobre você, não queira se justificar se é mentira, porque você sabe quem você é. E o mais importante, Deus sabe quem você é. Ele sabe a verdade sobre você. Então é só para Ele que você tem que se importar, de se justificar. Sim, irmã Marina, ainda hoje estão rejeitando Jesus. E isso é muito triste. É muito triste. O nosso coração chega a doer. Mas nós já lemos aqui que é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que guia. É o Espírito Santo que cura. É Ele que transforma a vida das pessoas. Não somos nós, não é a nossa força. O que nós podemos fazer é plantar a semente através de uma palavra em verdade. Porque as pessoas que rejeitam a Jesus, quando elas precisarem de um conselho, quando elas precisarem de um direcionamento, nós devemos levar esse direcionamento firmados na palavra, no que está escrito, e não pelo que nós sentimos, e não pelo que nós achamos. Porque senão a pessoa pode se levantar como ficar irritado, nos confrontar, né? Então não é isso. Quando nós levamos um aconselhamento firmados na palavra, na verdade, o Espírito Santo ali ele já está presente. Você não está sozinha, entende? O Senhor já está com você. Então, quando você se posiciona para levar uma palavra de verdade para alguém, é o próprio Espírito Santo que te usa, é Ele que te guia, é Ele que te conduz. A palavra é dele. Você vai levar o que está escrito. Então, ali você vai deixar uma semente plantada. Mesmo que a pessoa não aceite na hora, mesmo que ela se mostre como durona ali, você levou a verdade e a sementinha foi colocada. E depois todo o resto é com o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai tratar. Amém? Glórias a Jesus. Obrigado, Jesus. Então entenda que muitas vezes o silêncio leva à paz. O silêncio leva à cura, leva o direcionamento para que a situação se pacifique, para que não haja contenda, para que não haja exaltação, para que não haja ódio. Amém? Glórias a Jesus. João 18 mostra para nós que a glória de Jesus está em sua rendição voluntária. Nós nunca podemos esquecer disso. Todas as vezes que nós fazemos a ceia, nós sempre nos lembramos disso. Todas as vezes que nós ceiarmos, nós precisamos sempre nos lembrar que Jesus se entregou de forma voluntária, por amor a nós. Ele não é vítima. Jesus é a oferta viva e consciente que o Senhor Deus enviou para nós, para que o nosso pecado fosse perdoado e não mais encoberto como no Antigo Testamento. Amém? Jesus, na morte dele na cruz, ele permitiu que o véu do templo fosse rasgado e nós pudéssemos, a partir daquele momento, ter acesso direto ao Pai através da nossa busca, da nossa oração.
da nossa entrega. Amém? Hoje nós vamos entregar o nosso jejum na hora do nosso almoço, né? O jejum do ministério, o jejum que tem fortalecido o nosso espírito, que tem colocado a nossa alma em silêncio diante dos nossos sentimentos. Um jejum que nós estamos buscando o propósito de viver uma vida de mais intimidade com o Senhor, uma vida posicionada, jejuada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor tem fortalecido cada uma de nós nesse jejum de uma vez por semana, que o ministério tem ensinado tantas mulheres a iniciarem essa vida jejuada. Obrigada, Jesus. Nós vimos que mesmo rejeitado, Jesus continua sendo rei de um reino eterno e verdadeiro. Amém? Glórias a Jesus. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus. Nós precisamos reconhecer a autoridade do nosso Senhor Jesus. E escolher Jesus na nossa vida. Amém? Deixar Ele cuidar de todas as nossas dores, dos nossos medos. Nós devemos entregar a Ele tudo isso. Tudo isso. Saibam que Jesus nunca desistiu de nós. E nunca vai desistir. Nunca. Ele nunca vai desistir de nós. Ele nos ama. Nos ama de uma forma que nos constrange. Mas saiba que Satanás também nunca vai desistir de nós. Ele vai sempre ficar tentando nos tentar, sempre lançando flechas na nossa direção, para que os nossos pensamentos sejam tomados pelo medo, pela insegurança, pelas incertezas. Satanás sempre vai ficar tentando trazer o medo para nos paralisar, para nos fazer parar. Porque ele também quer a nossa alma. Aí a escolha é nossa. Por isso é tão importante ter uma vida jejuada, uma vida de oração, uma vida onde nós nos vigiamos de tudo que nós estamos fazendo. Eu escolho Jesus. Eu escolho o Senhor Jesus na minha vida. E é importante vocês saberem que o diabo ele é tão insuportável, ele é tão imundo, que ele, como eu disse já algumas vezes, o furo de uma agulha num pano preto, a hora que você tira, se você põe no sol, a luz do sol passa. É nesse mínimo que ele vem na tua mente. Entende? Nós não podemos descuidar nenhum momento. Quando vier um pensamento para você, ontem aconteceu comigo. Para vocês entenderem que todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos vulneráveis. O que nós precisamos é conhecer da verdade e nos posicionar diante do Senhor. Porque rapidamente a gente sai da vibração. Rapidamente a gente sai dessa influência. Entende? Logo de manhã. Veio uns pensamentos na minha mente e aí na hora eu pensei, meu Deus, que pensamentos são esses? Que isso? É um absurdo esses pensamentos na minha mente? O que isso? Onde que está essa brecha? O que aconteceu? E aí eu comecei a repreender, aqui mesmo nesse ambiente. Eu estava aqui nesse ambiente, comecei a repreender em nome de Jesus. Eu repreendo, eu não aceito, mostra para mim, Espírito Santo, por que está vindo esses pensamentos na minha mente, qual é a brecha? E aí o Espírito Santo na hora trouxe finanças. Ontem foi um dia muito pesado financeiro para a vida da nossa família. No dia 15 é um dia que nós temos muitos compromissos. Então olha como é, mesmo sem eu perceber, eu já estava pensando nas responsabilidades do dia, mesmo sem eu perceber, é muito rápido a ação dos demônios, por isso que nós não podemos descuidar nem um minuto. Então, eu poderia achar que era uma preocupação pequenininha,
Mas era uma preocupação pequenininha, só que nessa preocupação pequenininha, eu já recebi uma flecha. Entende? E olha que nós tínhamos orado, hein? Entende? Só que a preocupação do dia, eu ainda não tinha me posicionado diante do Senhor. Eu, no meu íntimo, no meu particular, eu faço isso logo agora, após que a gente termina. Então, nesse intervalo que eu terminei aqui com vocês, até que eu fui preparar o meu café para depois eu estar com o Senhor, eu recebi uma flecha. E rapidamente o Espírito Santo falou: coloca todas as preocupações do seu dia relacionadas às finanças nas minhas mãos. E na hora foi isso que eu fiz. Entende? Pai, eu sei de todas as minhas responsabilidades de hoje. É verdade que hoje é muito grande aos olhos do mundo o que eu tenho que resolver. Mas aos olhos do Senhor isso é muito pequeno, isso não é nada. Porque o Senhor é o dono do meu ouro, da minha prata, o Senhor é dono da minha vida. E ali então, como eu comecei a orar, eu estou ensinando isso para vocês. O tempo todo, Jesus não desiste de nós, mas Satanás também não. Entende? Então, se é uma pessoa que não tem uma vida posicionada, que não tem uma vida jejuada, que não tem uma intimidade com o Espírito Santo, o que acontece na vida dessa pessoa? A preocupação de pequena fica média, de média fica grande, a cabeça enche, aí a pessoa já não enxerga mais o que está fazendo, não enxerga outra coisa senão as situações do dia que tem para ser resolvida. E aí pode ser que acaba aquele dia e a pessoa não conseguiu resolver, porque a mente dela ficou tão perturbada e ela terminou o dia sem resolver, porque ela não conseguiu enxergar solução para o problema, não conseguiu enxergar qual caminho ela deveria tomar para que os problemas fossem resolvidos. Entende? Entende como é que o mundo espiritual age? Ao nosso favor e contra nós também? Então, minhas irmãs e meus irmãos, em nome de Jesus, queiram ter uma vida na presença do Senhor, queiram ter uma vida em verdade. Desejem buscar o Senhor para tudo e em tudo, porque Ele se revela para nós. Ele nos traz. Imagina, por um instante, quando eu acordei, eu pensei, nossa, hoje é dia 15, tenho bastante coisa para resolver, tenho bastante situações, né, para decidir, para definir na área financeira da vida, tanto da nossa família como da nossa empresa. Então, sim, é verdade, ali enquanto eu estava me arrumando, enquanto eu estava preparando para vir aqui apresentar para vocês, é natural. Nós somos humanos, nós nos preocupamos em organizar todas as coisas, nós precisamos ter uma vida organizada, mas através desses pensamentos, ali, o que nós entendemos? Que nós não podemos nós não podemos ter o pensamento e pensar que humanamente nós vamos resolver tudo sozinha, não. Nós precisamos rapidamente nos lembrar, sim, dos nossos compromissos, mas já chamar Jesus. E num instante em que você não chama Jesus, é a brecha que abre. Entende? Glória a Deus por tudo que nós temos aprendido, né? Por tudo que nós temos vivido, pelo que nós temos ouvido, pelo que nós temos lido e meditado na verdade da palavra do Senhor. E através dos exemplos, como muitas vezes algumas irmãs relatam aqui, exemplos que elas vivem, exemplos que elas tiveram como experiência na presença do Espírito Santo, nos edifica, assim eu também trouxe para vocês entenderem como é o agir do mundo espiritual. É muito real. Então peçam o discernimento ao Senhor, porque quando vier um pensamento que você sabe que não é normal você ter, é porque você está sendo atacada e é hora de orar. É hora de buscar o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Glórias a Jesus. Essa semana nós terminamos o livro de João. Ainda essa semana. Glórias a Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor
pela sua infinita misericórdia para a vida de cada um de nós. O Senhor olha para cada um de nós com amor, com bondade, esperando sempre o nosso posicionamento, esperando a nossa busca na sua presença. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela verdade da tua palavra dessa manhã. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não mente. Obrigada porque todas as promessas que o Senhor nos deu, elas se cumprem. Quando nós te buscamos, quando nós somos obedientes, nós vemos as promessas do Senhor se cumprirem na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço ao Senhor, envie anjos ministradores de proteção na casa de cada um de nós. Que o nosso lar seja um lugar de paz, um lugar de refúgio, um lugar onde o nosso coração deseja voltar no final do dia, depois de um dia de trabalho. Um lugar onde nós nos sentimos acolhidas, um lugar onde nós sentimos prazer em estar, alegria, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe a mesa onde essa família faz as refeições, Senhor. Que essa mesa seja abençoada agora, Pai, com bênçãos de comunhão, com bênçãos de tempo de comunhão, Senhor. Que haja momentos de comunhão em família em volta dessa mesa, Pai. Que nunca falte o alimento. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia. Que cada dia o Senhor nos traga o necessário, Pai, em nome de Jesus. Que na nossa mesa haja o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Que possamos, na sua santa e gloriosa presença, nos assentar com a nossa família, Pai, e falar do Senhor, do teu amor, falar do dia de cada um de nós. Que nós possamos conversar sobre como foi o nosso dia com a nossa família na presença do Senhor. Que seja uma conversa de paz, que seja um momento acolhedor. É isso que nós te pedimos, Pai, na manhã do dia de hoje, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro ao Senhor a minha vida, esse ministério. Declaro que o Senhor é dono de tudo, o Senhor é governador de tudo que acontece aqui. Toda honra e toda glória sempre é do Senhor. O que nós estamos meditando, buscando em verdade o conhecimento da Tua palavra, Pai, é para exaltar o nome do Senhor. Reveste-nos agora, Pai, em nome de Jesus, com uma nova armadura de alta patente das cortes celestiais. Armadura lavada com o sangue do Cordeiro. Reveste-nos, Senhor, com um novo capacete da salvação. Blinda os nossos pensamentos, Pai, em nome de Jesus. Reveste-nos, Senhor, com uma nova couraça da justiça. Blinda o nosso coração com o teu fogo, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Senhor, um novo cinturão da verdade. Que a nossa vida seja firmada na verdade, na presença de Cristo Jesus. Veste-nos, Senhor, com novas botas do Evangelho, que por onde os nossos pés caminharem, Pai, a sua palavra seja deixada como rastro, em nome do Senhor Jesus. Coloque em nossas mãos o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Que assim nós possamos, Pai, estar protegidas debaixo do seu poder, em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, seja sempre a nossa defesa, porque a tua palavra é a verdade, meu Pai. Tudo que nós respondermos diante da tua verdade, a verdade prevalecerá. Eu declaro que toda arma forjada contra a nossa vida já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. E que toda flecha do maligno que vier
em nossa direção vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela sua doce presença que nos traz a paz nos nossos pensamentos. Guia-nos, Espírito Santo. Guia os nossos pensamentos. Guia os nossos sentimentos. Livra-nos de todo o pecado. Repreenda-nos quando nós estivermos em uma situação que não agrada o coração do nosso Pai. Repreenda-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Que o seu amor, Pai, seja a nossa maior força. Aviva-nos, Senhor. Aumenta a nossa fé. É isso que nós te pedimos. É isso que nós pedimos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, é isso que eu te peço por cada um de nós. É isso que eu oro ao Senhor. Cubra-nos, Senhor, com o teu poder, com o teu fogo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Nós exaltamos o nome do Senhor Jesus todos os dias da nossa vida e assim será. Amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, um dia transbordante na presença do Senhor Jesus. E amanhã nós voltamos para meditar no capítulo 19. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.